Bem, gente bonita, voltamos pro fluxo normal de contagem dos episódios do Match Bola, depois do indizível número que vem depois do 16 e antes do 18. O episódio de hoje tá recheado de babado, confusão e gritaria. Pra gente falar do que a gente mais gosta, que é treta e fofoca. A gente vai falar da confusão envolvendo o jogador bolsominion de vôlei. Eu recebi o Yuri Sena, fundador da torcida Marias de Minas, pra gente discutir sobre o assunto. Mas antes disso, a gente vai falar sobre os resultados da semana no futebol e na Fórmula 1. Depois da vinheta, voltou. A gente teve um final de semana recheado de clássicos, um meio de semana recheado de zebras. Pela Premier League, aqui atrás, o Manchester United tomou de 5-0 do Liverpool, com direito a hat-trick do egípcio Mohamed Salah. Pra você, homossexuelen, que não sabe o que é um hat-trick, é quando um jogador faz 3 gols no mesmo jogo. Nem o Cristiano Ronaldo deu conta de carregar tanto jumento nas costas dessa vez, que balançou o técnico norueguês Solskjaer no cargo, apesar de ele ter sido mantido. Ele que tem sido criticado fortemente por não conseguir tirar do time o que se espera, já que é um time caro, um elenco milionário. Tem Cristiano Ronaldo, tem o uruguaio Edson Cavani. Pelo lado azul de Manchester, o City nessa quarta foi eliminado pelo West Ham de Londres da Copa da Liga Inglesa nos pênaltis. O Manchester City também, que junto com o Manchester United, tem um elenco milionário comandado pelo Pep Guardiola. Pelo visto, os dois lados de Manchester vão com dor de cabeça essa semana. Ainda no domingo, no Clássico Espanhol, o Real Madrid ganhou de 2-1 do Barcelona, dentro do Camp Nou. O Barcelona que está passando por uma crise financeira horrorosa e que aparentemente está refletindo dentro do campo também. Nessa quarta, também pela Liga Espanhola, os catalães perderam pro Rayo Vallecano. O Rayo, para quem não conhece, é um time local de Madrid, do bairro de Vallecas. Tem uma torcida apaixonada e que, entre trancos e barrancos, consegue sobreviver entre os dois gigantes madrilenhos, o Atlético e o Real. E assim como o Livorno na Itália, o Fulham na Inglaterra e o St. Pauli na Alemanha, ele tem uma identificação com a esquerda do espectro político e que vai ser tema do próximo Curious Match. Aliás, o Curious Match da semana passada tá bem legal. Eu falei sobre o título oficioso de campeão mundial conquistado pela França. Falando em França, o PSG do trio Messi, Neymar e Mbappé terminou empatado com o Olympique de Marseille, no clássico francês do final de semana. Empate também nos clássicos italianos entre Inter de Milão e Juventus por 1-1 e Roma e Napoli por 0-0. O empate do Napoli permitiu ao Milan encostar na liderança da Série A italiana. Com os jogos desse meio de semana, os rossoneri de Milão conseguiram ultrapassar os napolitanos, que jogam hoje, nesta quinta-feira. Na Alemanha, o Bayern de Munique fez 4-0 no Hoffenheim, na Bundesliga, no final de semana. Mas nessa quarta, tomaram de 5-0 do Borussia Mönchengladbach e foram eliminados da DFB Pokal, que é a Copa da Alemanha. Nas partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro visitou Fortaleza no Ceará e ganhou de 2-0 dentro do Castelão, enquanto no Maracanã o Flamengo perdeu de 3-0 para o Atlético Paranaense. Deu bastante repercussão essa derrota do Flamengo para o Furacão, uma vez que o Renato Gaúcho tinha reclamado da grama sintética da Arena da Baixada para justificar o empate por 2-2 na partida de ida. Com isso, os dois Atléticos, o Mineiro e o Paranaense, decidem a Copa do Brasil, podendo se tornar bicampeões cada um, com a diferença de que o Atlético Mineiro pode conquistar a tríplice coroa esse ano e igualar o feito do maior rival, o Cruzeiro, que continua sendo o maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos. Por fim, antes de eu falar da treta do vôlei, teve treta também
No Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen foi vencedor do Circuito das Américas em Austin, no Texas, e abriu uma pequena vantagem para o segundo colocado, o britânico Lewis Hamilton. A corrida foi bem marcada pelo trabalho das equipes nos boxes. As ultrapassagens foram todas na base da estratégia adotada pela Red Bull e pela Mercedes em relação às paradas, com vantagem para a RBR, que acabou levando a melhor e vencendo a corrida. O destaque vai para o dedinho feito pelo holandês nos treinos livres na sexta-feira, quando sofreu uma ultrapassagem do britânico. Quer dizer, os caras estão disputando até treino livre. Ficamos aí na expectativa de que eles caiam na porrada até o fim da temporada, igual acontecia na década de 90. Enfim, agora sim eu vou conversar com o Yuri Sena sobre a turbulenta saída do central Maurício de Souza do Minas Tênis Clube. Rodou a vinheta. Ei, gente, no Meeting Mais de hoje eu vou conversar com o Yuri Sena, ele que é um dos fundadores da torcida Marias de Minas e atualmente ele é um dos diretores da Canarinhos LGBT. A gente vai conversar sobre a polêmica da semana, né, envolvendo o central Maurício de Souza. Maurício de Souza é o pai da amor, que era jogador do Minas a essa altura do campeonato. Ele já foi demitido. E da seleção brasileira também, ele que essa semana fez uma postagem homofóbica no Instagram em relação à publicação da história em quadrinho em que o novo Superman se declara bissexual. A gente já sabe, foi apoiador do Bolsonaro, vira e mexe, troca figurinha com essa galera do bolsonarismo na internet, enfim. Como o Matheus já falou, meu nome é Yuri, 26 anos, sou ativista LGBT. Eu tenho um foco muito grande dentro do futebol, para a gente tentar transformar essa realidade que é catastrófica. Mas a gente também dá umas pitadas ali no vôlei, enfim, esses casos aí que também são bem polêmicos, a gente também tem que pontuar, né? É isso. Parece que a gente combinou de vir com a camisa branca do Cruzeiro hoje, mas foi apenas coincidência. Ele, há um tempo atrás, ele postou uma foto com o namorado assistindo o jogo do Cruzeiro, e desde então ele vem sendo vítima de ataques homofóbicos dentro da própria torcida do Cruzeiro, o que não é de se espantar. No vídeo que eu fiz com a Ariane, a gente chegou a comentar do episódio que a torcida do Cruzeiro atacou o Douglas Souza, né, quando ele jogava no Taubaté. E eu acho estranho, né, porque o vôlei supostamente era para ser um ambiente mais inclusivo do que o futebol. Você joga vôlei, qual que é a sua percepção em relação aos ambientes do futebol e do vôlei em relação à comunidade LGBT? Então, o vôlei, por mais que a gente vê muitos casos de LGBTfobia, ele é mais receptivo com a nossa comunidade, sabe? Tanto é que a gente tem muitos atletas assumidamente LGBTs que não enfrentam tantas barreiras para se assumir quanto a gente vê no futebol. A gente tem até a mulher trans que joga, né? Então, a gente tem muitos avanços dentro do vôlei, por mais que ainda seja um ambiente que também tem muita violência. Mas no futebol a gente já não vê esse cenário, sabe? Nem a metade disso. Então, tanto é que a gente não tem jogadores assumidamente LGBTs em atividade ou que estejam em grandes clubes, né? Pelo menos no Brasil, né? Então, recentemente a gente teve um jogador da Austrália, né? Mas é tipo assim, 1 em milhões de atletas profissionais no mundo. E essa questão do Maurício Souza também, ela veio num momento meio... Sim, eu acho que dominou a discussão essa semana, né? Todo mundo já sabia do histórico dele. Aí o Minas, ele recentemente foi contratado pelo Minas, né? Não faz muito tempo que ele veio para o Minas, né? Inicialmente a posição do Minas tinha sido, o Minas, ele respeita a diversidade, mas a gente também respeita a opinião dele. Liberdade de opinião. Tinha ficado por isso mesmo, até que os patrocinadores, porque o Minas é
o time é do Minas, mas tem os patrocinadores que acabam colocando o nome na equipe, né? Que é a Fiat e a Gerdau. Acabou que, quando ameaçou doer no bolso, o Minas tomou uma atitude mais enérgica e rompeu. Primeiro afastou, exigiu um pedido de desculpas, mas aí parece que não curtiram muito e acabaram rompendo o contrato. E assim, eu acho que ficou, apesar dele ter sido demitido, né, tinha ficado aquele gosto, bem que o Douglas até comentou vou pedir desculpas, vai ficar por isso mesmo. O caso do Maurício essa semana não foi só pela publicação sobre o Superman. Igual você falou, ele já tem um histórico conturbado aí de violência contra a população LGBT. Ele não tem medo de declarar que ele não gosta, que ele é LGBTfóbico. E aí veio essa junção de tudo, né? Tudo começou porque a torcida do Minas se manifestou falando assim, olha, a gente vai ignorar a existência do Maurício dentro do time, mas a gente continua apoiando o time, só que, tipo, não dá pra esse cara ficar desse jeito. Aí o Minas soltou aquela nota ridícula, que é tipo, a gente preza pela diversidade, mas o Maurício pode falar o que quiser nas redes sociais, a gente não tem nada a ver com isso. E aí a galera caiu matando, porque, tipo, cara, que sem noção, cadê sua responsabilidade enquanto instituição para realmente defender uma causa? E aí veio os patrocinadores, o Fiat e a Gerdau, falou assim, olha, a gente precisa de um posicionamento firme, um posicionamento legal, que seja justo com o cenário que está acontecendo. E aí foi aonde que veio a nota do Maurício, que já é uma nota protocolar, todo mundo já conhece essa nota, é tipo padronizada, roteirizada, e que não colou. Se alguém se sentiu ofendido pela minha opinião, ai meu Deus, todo mundo já sabia que ele ia fazer isso. E o jeito que ele escreveu ainda foi que conseguiu ficar mais ridículo do que uma nota protocolar já é. E aí que não colou mesmo, os patrocinadores não recuaram, e isso foi muito bom. Eu achei até um fato curioso que eu não tinha visto em outros casos antes, que o patrocinador falou assim, olha, isso pra gente não foi o suficiente. Não, e acabou que gerou uma repercussão generalizada, né? Muitos jogadores, a Carol Gataz, que é ela tá no Minas também, não tá? No feminino. E ela, assim, todo mundo sabe os posicionamentos dela. O Mike, que é da seleção brasileira também. O Douglas, que é o mais famoso, né, dos LGBTs, acho que foi o que tomou frente aí dessa questão de falar, nossa, imagina o inferno que ele devia viver dentro da seleção brasileira, né? Porque tem que ir até toca aguentar esse homem. Ainda mais, não, e pra mim o pior de tudo é ter que ver a cara desse feio, desse Maurício Souza, porque a homofobia é feia, né? O homem é muito feio e, além de tudo, é ruim de bola. Para mim, ele é um dos principais culpados do fiasco que foi a seleção brasileira nas Olimpíadas. E aí, com a replicação das notícias, ficar tendo que ver a cara desse homem feio pela internet, foi o que me tirou o bom humor para lidar com essa situação, porque muitas vezes a gente tem que lidar com humor, rir, fazer piada da cara do homofóbico, né? Quando não vai ter muito o que fazer. Foi uma outra coisa que me surpreendeu, foi essa discussão generalizada. Tipo, muita galera começou a discutir isso, vários portais, enfim, de vários lugares diferentes. Não precisava ser todo mundo do vôlei. Então, galera que não é do vôlei estava discutindo, galera da política que não é ligada também estava discutindo. E a pressão em cima dele só foi aumentando. Tipo assim, eu tava vendo um jornalista falar ontem, muito dificilmente o Maurício vai jogar no Brasil agora. Porque... que pena, né? Que é triste, por mim não joga nenhum mais. E assim, mas ele é um jogador caro, então, tipo assim, poucos clubes de vôlei no Brasil teriam condições de contratar ele. E aí um deles seria o Sada, que o Sada não deve querer contratar ele. Aí tem outro time que eu esqueci, eu acho que é um de São Paulo, que tem o Lucão, que já é também um homofóbico descarado, então duvido que vai querer ter dois no time. Então o que vai restar para ele é torcer para algum time fora do Brasil contratar ou vai pedir emprego na rachadinha do Bolsonaro. Eu tinha visto que ele também estava se preparando para virar político, né? Eu acho que é um... Tá. E assim, eu fui ver o post que ele fez se despedindo do Minas, foi toda a corja se solidarizar, né? Felipe Melo, Nicolas, o Fred, enfim...
só a história. Enquanto isso, o outro time de vôlei de Belo Horizonte, Cruzeiro, Sada Cruzeiro, o maior time esportivo da história mundial, não só do vôlei, mas de todos os esportes. Isso não é clubismo, é cientificamente comprovado. O Sada Cruzeiro ganhou mais um título que já é recorrente para a torcida, enquanto o Cruzeiro no futebol só nos dá tristeza. No vôlei, pelo menos, a gente ainda tem uma alegria. A gente ganhou na quarta-feira a Supercopa do Brasil de vôlei contra o Funvic, que era de Taubaté e agora foi para Natal, que eu não entendi muito bem direito o que aconteceu. Acho que rompeu o contrato com a prefeitura de Taubaté e agora foi para o Rio Grande do Norte, enfim. Enquanto aqui no Brasil a gente está nessa situação tendo que combater a homofobia, na Austrália é o contrário, né? O jogador do Adelaide United, que é um time da A-League, a primeira divisão do campeonato australiano, o Joshua Cavallo, ele se assumiu gay e obteve apoio de muita gente da própria equipe, repercutiu no futebol europeu, no futebol norte-americano. E como aqui no Brasil a gente estava ocupado com essa questão do Maurício de Souza, acabou que não teve tanta repercussão por aqui, né? Mas assim, me faltam palavras, porque é um jogador se você for pegar países que tiveram na última Copa do Mundo, 32 países, por exemplo, a Austrália é um país, um jogador de um time, enfim, num universo gigantesco de jogadores, né? E mesmo assim já é algo a se comemorar, né? Sim. No Brasil a gente até tem 2 jogadores que são assumidos, mas tipo assim, são jogadores que não têm mídia, não jogam em times de alguma divisão, né? Eles são categorizados profissionais, mas não jogam em times de relevância. Então acaba que eles não têm nem esse impacto todo que a gente gostaria, né? Tanto é que quando o Globo Esporte foi fazer matéria com esses 2 jogadores, tipo, ninguém conhecia o time que eles jogavam, então não teve relevância. Aí a gente vai analisar, ok, no Brasil só tem os 2 pra gente analisar, e isso a gente tá falando de futebol masculino, né, porque no feminino tem aquela história que também é um pouco menos complicado você se assumir. E aí a gente vai olhar o futebol mundial. Os únicos que a gente tem hoje que são assumidamente gays, eles se assumiram depois que aposentaram. Justamente por um contexto, tipo, será que minha carreira vai acabar por causa disso? Como que vai ser a repercussão e tal? Foi o caso, por exemplo, de um jogador da Inglaterra, não vou lembrar o nome dele agora. Ele se assumiu depois que ele tá no futebol estadunidense, ele se assumiu depois de aposentar e virou técnico e, ok, tá indo super legal, mas se assumiu depois de aposentar. A gente tem o Just Fashion, que foi na década de 90. Enfim, o cara foi histórico. Ele, inclusive, tem um documentário na Netflix sobre ele que vale muito a pena assistir. Ele era negro, foi o primeiro negro a ter uma transição dentro do futebol europeu por mais de €1 milhão. O primeiro a se assumir gay num time de primeira liga. Ele estava no finzinho mesmo da carreira dele quando se assumiu, foi em 94, se eu não me engano. Mas foi o pior do cenário, tipo, a carreira dele começou a cair totalmente, já tinha muita polêmica na vida dele, já sofria muito preconceito por ser gay, por ser negro, e quando falou que ele era gay, a situação dele só piorou, enfim, ele acabou tirando a própria vida, enfim, foi um cenário ruim. Aí esse cara da Austrália, ele já traz um novo cenário pra gente, já traz um novo impacto, porque ele tá em atividade, é um cara novo. Ele tem 21 anos. Pois é, ele tá muito novo, ele tem muita carreira de futebol pela frente, né? Por mais que ele esteja lá na Austrália, que, tipo, eu conheço zero de futebol da Austrália, não sei nem os times, eu nem sabia do time dele, mas é um impacto, porque o mundo inteiro viu, igual você falou, o mundo inteiro comentou. O Barcelona deu um retweet, comentou, o Liverpool, enfim, foi um momento muito histórico. E pra gente aqui no Brasil, eu acho que chega a ser até meio fora da realidade, né, esse cenário, porque toda a discussão que tem em relação à camisa rosa, que teve quando o Atlético lançou uma camisa rosa e a torcida do Cruzeiro
zoou. Aí o Cruzeiro jamais cogita lançar a camisa rosa frente a essa repercussão que teve quando o Atlético lançou, né? E a época que o Richarlison estava em atividade também, o tanto que ele enfrentava de homofobia e ridicularização, acho que afetou muito a carreira dele, né? E o Richarlison nunca se assumiu como um LGBT. Então a gente tem que respeitar. Era só a desconfiança, né? Enfim. Yuri, muito obrigado pela participação. Essa eu acho que foi a primeira de muitas. Espero que a gente tenha muita oportunidade de conversar ainda aqui no canal. Até a próxima. Obrigadão pelo convite, até mais. Hi everyone, it's Josh Cavalli here. I'm at my home here in Adelaide. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay. Growing up, I always felt the need to hide myself, because I was ashamed. And ashamed I'll never be able to do what I love and be gay. Hiding who I truly am to pursue a dream I always wished for as a kid. All I want to do is play football and be treated equally. No tie-break de hoje, os resultados do Campeonato Mundial de Ginástica Artística. A brasileira Rebeca Andrade conquistou medalha de ouro no salto e medalha de prata nas barras assimétricas. Ela que havia sido campeã olímpica no salto e medalha de prata no individual geral, conquistou o 6º título mundial para o Brasil na categoria. Quem também havia se classificado para as finais foi o Caio Souza, que infelizmente acabou sofrendo uma queda e terminando na 13ª colocação geral. Já no Mundial de Ginástica Rítmica, que também acontece no Japão, a brasileira Bárbara Domingos se classificou em 13º lugar para a final geral, classificação inédita para o Brasil na categoria.